O Evangelho nos revela a existência de um lugar chamado inferno, que é um lugar onde vai as almas dos que saem deste mundo, estando reservada para o dia do juízo. O inferno que a Bíblia revela, onde estão as almas dos que deixaram o corpo, é um lugar que é chamado como cadeias da escuridão, receptáculo dos espíritos que desencarnaram, que partiram para a eternidade sem crer em Jesus para se salvarem. Olha o que o Evangelho nos revela. Vamos ler aqui a segunda carta do apóstolo Pedro sobre este lugar chamado inferno. Vamos ler o que está revelado aqui no Evangelho, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, tem alguém que diz que o inferno é sepultura, né? É o lugar para onde vai o corpo. Não. Os anjos não foram para nenhuma sepultura. Os anjos foram para a cadeia espiritual, que é esse lugar chamado inferno. Olha a revelação de Deus aqui nos mostrando esta verdade. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Estão lá reservados para o juízo. Os espíritos dos seres celestiais que pecaram contra Deus, os anjos, estão também nesse lugar chamado inferno, que não é sepultura, como ensina doutrinas de demônios, adventista, testemunho de Jeová. Então, essas seitas, com essas doutrinas de demônios, faz você sair do entendimento do Evangelho. Porque quando você entende que o inferno é a sepultura, então você não vai dar atenção ao que a Bíblia revela, ao que o Evangelho revela. O próprio Jesus falou desse lugar para o homem ter cuidado para não ir para ele. Jesus não estava falando de sepultura. Vamos ler? Mateus, capítulo 25, vamos ler o versículo 34 e o 41. Olha o que Jesus vai dizer. Olha que revelação gloriosa o Evangelho nos traz. Quem nos traz esse conhecimento é o Evangelho, irmão. Agora, se você quiser seguir pelos profetas, você vai estar na mentira do diabo, perdido da verdade de Deus. E o pior, você vai desprezar a verdade de Deus, você vai rejeitar a verdade de Deus, vai ignorar a verdade de Deus e permanecer na mentira. E aí, continua condenado, porque não deu ouvido à verdade, por onde poderia se salvar. Essa verdade que você tem que ouvir e crer para se salvar é a verdade que está revelada no Evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10, que Deus vai permitir a operação do erro para que sejam julgados e condenados os que não dão ouvido à verdade para se salvar. Ignora a verdade, despreza a verdade, tome na mentira, viva a mentira, deixa o diabo enganar você mais e mais com esses conceitos de Deus pregados pelas religiões, pelos líderes. E você vai se perder, meu amigo, vai ser julgado e condenado. Para você ser salvo, não é estar dentro de nenhuma igreja vivendo, guiado, escravizado no legalismo religioso imposto pelos líderes. Para você ser salvo, é pelo conhecimento da verdade. Verdade essa que é Jesus que o Evangelho revela. Se você não crê, acabou-se. Só há uma realidade na tua vida: condenação. O próprio Jesus disse isso. Quem crê nele não será condenado. Mas quem não crê, permanece condenado. Então, é preciso conhecer a verdade para se salvar.
Verdade que está revelada no Evangelho. A revelação de Deus para a tua vida não é por nenhum profeta. Não é dentro de nenhum culto de revelação de igreja. A revelação de Deus para a tua vida já está escrita aqui, na revelação escrita, revelada de Deus, que veio por Jesus, o Evangelho. Estamos aqui falando do inferno, que muitos dizem que é a sepultura. Mas Jesus nunca mandou ninguém ter medo de ir para a sepultura, o lugar onde o corpo é enterrado. Jesus nos manda temer a Deus por causa do juízo do inferno. Mateus capítulo 25. Vamos ler o versículo. Aliás, aqui é outra revelação. Eu vou ler aqui, mas eu quero ler primeiro Mateus capítulo 10, para depois ler o capítulo 25. Olha o que Jesus vai dizer aos seus discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. O corpo não é a alma. O homem pode matar o corpo. A alma não se pode matar, porque a alma não morre. Outra doutrina do inferno, pregada nessas seitas, Testemunho de Jeová, Adventista, e outros centros religiosos do inferno, que prega contrário à verdade de Deus, onde dizem que a alma morre, porque a alma é o corpo. Depois que o corpo morre, não existe mais nada. A pessoa entra no sono da alma, no sono profundo, perde a consciência, entra numa inconsciência. Isso é a doutrina de demônios. O Evangelho não revela isso. Olha o que Jesus vai dizer. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, para entender o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que devemos temer aquele que faz perecer na sepultura a alma e o corpo. Jesus está dizendo, não temam os que matam só o corpo. O corpo morre, é enterrado na sepultura e acabou. O corpo não é o ser real. O corpo não é a faculdade de inteligência. O corpo não é o ser pessoal. O ser pessoal que habita no corpo, que é a alma, o espírito, ele saindo do corpo, o corpo é a matéria, aonde a alma habita nele, desce para o pó de onde veio. E o espírito, ser real, que Deus criou com inteligência, capacidade, um ser pessoal, volta para Deus, para a prestação de conta. Se não crê em Jesus, já segue direto para o inferno, aguardar o dia do juízo. Se crê em Jesus, vai para um lugar de descanso até o dia da ressurreição do corpo. O ser real que habita no corpo não é o corpo. Jesus vai dizer, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Vocês têm que temer antes aquele que tanto faz perecer no inferno, que não é a sepultura. No inferno vai perecer o corpo e a alma. Aqui tem outro ensino muito importante. Os ímpios que não creram em Jesus também vão ressuscitar. Não num corpo glorificado. Vão ressuscitar no mesmo corpo de vergonha, incorrupto, aonde vão sofrer eternamente nesse corpo. Eles vão receber os corpos não glorificados. Porque aprenda outra coisa aqui. Eu estou entrando naquilo que o Evangelho revela. Você precisa conhecer a verdade revelada no Evangelho. Tem gente que ensina que todos vão ressuscitar igual. O ímpio vai ser uma só ressurreição. Não, não. A ressurreição vai se dar em etapas. O justo não vai ressuscitar com o ímpio. A ressurreição do ímpio vai ser no final, no dia do juízo. Aprendam isso. É muito importante vocês aprenderem o que a verdade do Evangelho revela. A ressurreição dos ímpios
que são aqueles que morrem sem crer em Jesus, não é aqueles que não foram de igreja. Os ímpios é aqueles que estão vivendo ainda no pecado, na impiedade, cego, separado de Deus. Porque não creram na luz, na verdade, para viver a vida justificado, reconciliado com Deus. Essa luz e essa verdade é Jesus. Esquece esse negócio de igreja, irmão, da tua cabeça. Vida com Deus não tem nenhuma direção de igreja. Vida com Deus, a direção é Cristo. O lugar é Cristo. O diabo colocou na mente do povo para desviar o povo do alvo, que é Cristo, coloca igreja. Através dos mentirosos que estão pregando dentro dela a mentira do diabo. Prendendo o povo para viver na mentira e ir para a condenação. Aprenda isso aqui. O que o Evangelho revela. Não importa quem é o teólogo que diga, não, vai ser uma só ressurreição. Não. A ressurreição vai ser por etapa. Primeiro vai ressuscitar os salvos em Jesus. Os santos que morreram santificados em Cristo, que foram livres da condenação do pecado, absolvidos do juízo, para não ir à condenação no dia do juízo. A ressurreição vai se dar dos santos. Os ímpios que morreram no seu pecado, na sua incredulidade, na sua direção, que não creram em Jesus, só irão ressuscitar no dia do juízo final. A igreja, que são nós que estamos em Cristo, vamos estar nesse dia julgando os ímpios com o próprio Jesus. Então já estamos ressuscitados. Não vamos ressuscitar no dia do juízo. O dia do juízo vamos estar com Jesus, julgando o mundo, como Paulo vai dizer lá na sua carta aos Coríntios, que nós vamos estar julgando o mundo com Jesus. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. Lá, no livro do profeta de Samuel, fala da ressurreição, uns para a vida eterna e outros para a condenação e desprezo eterno. Ali, os salvos ressuscitarão para a vida eterna, na vinda de Jesus. Os ímpios, no dia do juízo final, vão ressuscitar. Não é para saber se é salvo ou perdido. Vão ressuscitar para a condenação eterna. O apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso vai ser no dia do juízo final, onde nós, igreja, vamos estar com Cristo, julgando a humanidade. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 25, vamos ler agora. Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não é para a sepultura. Fogo eterno, que é um lugar definido para o ímpio viver a eternidade. Esse lugar que Jesus trata como fogo eterno é um lugar de aflição, de agonia. O próprio Jesus vai dizer no versículo 46, do capítulo 25 de Mateus: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os que vão para o tormento eterno são os que não creram em Jesus para se salvarem. É o que está escrito em João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. É o juízo eterno para os ímpios que não creram em Jesus enquanto tiveram tempo para se salvar. E o juízo de Deus é anunciado para o homem ser livre desse destino. A gente vai ver o que está revelado lá, pregado no Evangelho pelo apóstolo Paulo. Capítulo 17, versículo 30 e 31. Olha a revelação do Evangelho. Olha o que o Evangelho revela. É o que nós estamos aqui tratando nesse momento de instrução. Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. O apóstolo Paulo pregando o Evangelho, advertindo um grupo de pessoas que estava sem o entendimento de Deus. Paulo vai dizer: Deus não leva em conta
os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que, com justiça, vai julgar a humanidade. É isso que o Evangelho adverte à humanidade, para que se arrependam, para ser livre do dia do juízo. Esse arrependimento é crendo em Jesus, para ser livre do juízo, para não ir à condenação, como disse o apóstolo Paulo, pregando, instruindo e ensinando aos irmãos na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso logo subentende que os que estão sem Cristo estão sob o juízo e a ira de Deus. É o que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Olha o que está revelado aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vivificar aqui, que Paulo está falando, é trazer a comunhão com Deus. Morte fala de separação. Paulo está dizendo: olha, irmãos, vocês estavam mortos, mas Jesus, pela fé que vocês têm nele, vos vivificou. Vocês, estando mortos, foram vivificados, ressuscitados para a vida com Deus, a comunhão com Deus. O nosso espírito já foi reconciliado com Deus. A ressurreição do espírito é essa. Amém? Que nos livra da morte, que é a separação de Deus. Quando a gente crê em Jesus com fé e arrependimento, a gente tem a comunhão com Deus, porque vida fala de comunhão. Morte fala de separação. Foi o que aconteceu quando Adão pecou. Deus disse: se tu comer, tu vai morrer. Morrer não era no sentido físico, era morte espiritual. Que Deus falou que Adão ia ter a separação. Adão ia ser separado da vida de comunhão com Deus, porque desobedeceu a palavra de Deus. E ali, quando Adão comeu, aconteceu a morte, não física. A morte, separação. Adão perdeu a comunhão com Deus. Essa é a morte espiritual. E a Bíblia diz: bem-aventurado os que participam da primeira ressurreição, porque não sofrerão o dano da segunda morte. A segunda morte é o homem ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre e fogo e enxofre, que é o destino eterno dos que vão passar a eternidade sem Deus. É um assunto que é muito importante esclarecer para os irmãos, para o conhecimento da fé. Então a gente vai ver que Paulo vai dizer aos irmãos que antes de Jesus eles estavam mortos, separados de Deus, com a vida dentro da escravidão do domínio de Satanás pelo pecado. O homem só pode mudar essa situação quando ele crê em Jesus Cristo. Isso não é através de uma vida de igreja. Isso não é através de ritual de igreja. Isso não é através de culto de quebra de maldição. O homem só pode sair da condição maldita que ele está, no pecado, escravizado por Satanás, se ele crê em Jesus, pela pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para libertar o homem do poder de Satanás, tirar o homem das trevas e levar a luz para estar em comunhão com Deus. Foi o que Jesus disse a Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Jesus vai dizer: Paulo, eu te envio a pregar o Evangelho aos gentios, para que converta eles das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que eles, pela fé em mim, sejam santificados. É isso que o Evangelho revela. O poder de Deus para libertar vidas do reino das trevas é a pregação do Evangelho. Não é esses movimentos de milagre, de profeta, de cura, de quebra de maldição. Isso tudo é paganismo. Jesus não ensinou isso à igreja. Ninguém está fazendo campanha, pacto, voto, culto, ritual, cerimônia para Deus operar. Isso é tudo paganismo. Então o apóstolo Paulo vai dizer: vocês estavam assim antes de Cristo. Olha a condição que eles estavam.
Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. E vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados, em que, em outro tempo, quando não estava em Cristo, vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, quando não estava em Cristo, nos desejos da nossa carne, que é dominada por Satanás, a natureza humana, que é vencida pelo pecado. Paulo vai dizer, no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todos que estão sem Cristo não são filhos de Deus, são filhos da desobediência. Para o homem ser filho de Deus, para estar tomando posse da herança da vida eterna, só crendo em Jesus. E no versículo 3, Paulo vai dizer, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que era corrompido por Satanás. E éramos, por natureza, filhos da ira, como eles também hoje são, porque ainda estão sem Cristo. Nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, nós estávamos escravizados no poder de Satanás, presos na maldição do desejo da natureza corrompida, dominada pelo pecado. Mas quando nós cremos em Jesus, houve uma mudança. Nós fomos tirados dessa situação. É isso que acontece quando a gente crê em Jesus. É isso que Deus quer, que o homem creia em Jesus para sair dessa condição, para sair da sua ira, para não sofrer o seu juízo, para não ir à condenação, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta para que viva, tenha vida com ele. Essa convenção é por Cristo. Em Cristo é a vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa verdade que nós precisamos conhecer é Cristo, como está revelado em João 14, 6. Ele é a verdade. Ele também é o único caminho. Ele também é o único meio para o homem ter vida com Deus. E ele é o único meio para o homem chegar a Deus. Porque sem ele, ninguém tem a vida eterna com Deus. Todos vão sofrer a ira de Deus. Então é isso que o Evangelho nos revela, irmão. O inferno não é uma sepultura. O inferno é uma cadeia onde fica retido, aprisionado, até o dia do juízo, os espíritos daqueles que morrem sem Jesus. Porque para o céu, para o bom lugar, onde o espírito vai descansar, é os que morrem em Cristo, que vão para o bom lugar no céu descansar, aguardar o dia da ressurreição do corpo, como está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurado, mais que feliz, são os que morrem no Senhor, porque esses descansarão dos seus trabalhos. Morreu, o corpo é enterrado, a alma, o espírito, que é o ser real, vai para esse lugar de descanso, que é o lugar intermediário até o dia da ressurreição do corpo, onde ficam as almas dos salvos e as almas dos perdidos. Os perdidos não é os que não estão em igreja. Os perdidos é os que não estão em Cristo. O lugar do salvo não é a igreja, é Cristo. O meio de salvação não é a igreja, é Cristo. O lugar do homem ter vida com Deus não é a igreja, é Cristo. E todos aqueles que morrem sem Cristo, os perdidos, vão para o tormento eterno, que é o inferno, o receptáculo dos espíritos encarnados, que vão estar aguardando até o dia da ressurreição do corpo, para receber essa palavra triste e terrível que Jesus falou que vai acontecer. Isso é uma profecia que vai acontecer, que Jesus disse, que vai dizer a muitos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. E lá, estes vão sofrer o tormento eterno. E olha o que Jesus vai dizer, que o inferno foi preparado não para os homens, para o diabo e seus anjos. Deus não preparou uma catatumba, um túmulo, uma sepultura para botar o diabo. O diabo é um ser espiritual. Ele não pode ser detido numa catatumba. Deus preparou essa prisão espiritual, chamada inferno, para punir os espíritos que se rebelaram contra ele, os anjos, os seres celestiais. E por que o homem vai para esse lugar também? Se Deus não preparou para o homem, por que o homem vai para o inferno? Porque o homem seguiu a rebelião de Satanás, a influência de Satanás, não dando ouvido à palavra de Deus. É isso que está escrito, revelado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Como por só um homem entrou o pecado no mundo, aonde o homem foi condenado pelo pecado, na influência de Satanás. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O pecado, a morte, é a separação que tirou o homem da vida com Deus. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, a separação de Deus. Não é? Dê uma lidinha lá, para você entender. Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa morte é a separação que passou a toda a humanidade. Por quê? Toda a humanidade pecaram. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O homem, pelo pecado, está afastado de Deus e vai receber a consequência do juízo eterno, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O homem vai receber o inferno por causa do pecado. Não é porque Deus predestinou, não é porque Deus não escolheu para o céu, não é porque Deus determinou pela sua soberania, você vai para o inferno porque eu quero, e você vai para o céu porque eu quero. Não! Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Salário é recompensa. A recompensa é pela obra. O homem só tem a recompensa pela obra, pelo trabalho, pelo esforço dele. Então a Bíblia diz que pela obra, pelo trabalho, pelo merecimento do homem, ele vai receber o inferno. Nós somos merecedores do inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e esta vida eterna não é por predestinação. Esta vida eterna é por Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vai dizer, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Jesus não disse, é só para os escolhidos a vida eterna. Só vai crer em mim os escolhidos. Ele disse, quem crê será salvo. Doutrina do inferno. Essa doutrina da predestinação fatalista incondicional. Esse calvinismo, essa doutrina do inferno, que foi denominada de calvinismo, que é pregada por Augusto Nicodemos, é pregada por Hernando de Lopes, é pregada por um bocado de pastores de igreja que estão pregando essa doutrina de demônios encobertamente, infiltrando no meio do povo que está nas igrejas deles, seguindo a eles, indo para o inferno, apostatando da fé, porque estão sendo privadas e tiradas daquilo que o Evangelho revela, da verdade do Evangelho. Estão crendo na mentira dos homens, por onde vão ser condenados. Homens que pregam a mentira de Satanás, deturpando a verdade do Evangelho de Cristo. Se denominam de obreiro de Cristo, mas são obreiros de Satanás, compromissados com a mentira, em pregar a mentira, para desviar o povo da verdade. O inferno é uma doutrina pregada por Jesus. Alguém diz, não, o inferno é uma doutrina criada pela Igreja Católica. O inferno é a religião que inventa para colocar medo nos outros. É não, meu amigo. Tem muitos pregadores aí que pregam a verdade do Evangelho em parte, mas estão negando a verdade que o Evangelho revela sobre o inferno, de um lugar, sim, de tormento, irmão.
Você precisa crer em Jesus para não sofrer esse destino. Não é para ter medo, não. É para ser salvo. Você tem que temer, sim, o inferno. Jesus mandou o homem temer esse lugar. Jesus disse, vocês têm que temer. Não é o homem que mata o corpo. Vocês têm que temer aqueles que faz perecer no inferno o corpo e a alma. Tem que temer, irmão. Você só pode ir a Deus e a Jesus para ser salvo se você temer que a sua alma não vá para o inferno. Se você não tiver medo, ó, você não vai estar nem aí, nem se importa. Vai sofrer o perigo e vai cair no abismo sem volta. Tem um bocado de pastor aí pregando que inferno não é real, não é verdade. Inferno é sepultura. O próprio Jesus vai pregar sobre o inferno. O evangelho relatado por Mateus é onde Jesus fala mais sobre o inferno. Quando Jesus diz assim, o bicho não se apaga, o bicho nunca morre, o fogo não se apaga, e é pranto e ranger de dente, alguém diz, não, Jesus falou isso aí, não foi se referindo ao inferno. Jesus falou isso se referindo ao vale que tinha lá em Jerusalém, o lugar que era um lixão, na parte norte, se eu não me engano, de Jerusalém. E Jesus dá o exemplo desse lugar, onde tinha lá um lixão, onde tinha um fogo constante, a fumaça era constante, onde tinha os vermes, nos cadáveres dos assassinos, das pessoas que morriam, era jogada lá. E aí Jesus não está falando de inferno. Ei, escuta aqui. Aprende aqui uma coisa. Sai da tua intelectualidade. Sai do teu conhecimento teológico, universal, dentro da intelectualidade. Vai aprender com Cristo. Vai buscar a revelação de Deus pelo Espírito Santo. Não vai buscar estudar a palavra com a tua intelectualidade, não. Vai orar que o Espírito Santo abra o teu entendimento. Tem coisas na palavra que você consegue interpretá-la na tua sabedoria intelectual. Mas tem coisa que o Evangelho revela que você só vai compreender pela revelação e interpretação do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você vai continuar ignorando a realidade do inferno. Você vai continuar ignorando a verdade do arrebatamento. Porque tem gente pregando aí que o arrebatamento já se deu, que Jesus não vai voltar mais para buscar ninguém. Você vai continuar ignorando aquilo que você precisa crer para que a tua alegria, pelo aquilo que o Evangelho revela, possa invadir a tua alma. Porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração, que é o entendimento do homem, é as coisas que Deus tem preparada para nós. E a gente só tem a alegria e a compreensão dessas coisas pelo Espírito Santo. O homem natural não compreende isso. Tem muita gente aí pregando Bíblia de um conhecimento intelectual, mas não tem o Espírito de Deus para ter a revelação daquilo que o Evangelho revela, das coisas do alto. É muita intelectualidade, é muita sabedoria secular. O Evangelho não é questão de sabedoria secular. O Evangelho é questão de revelação de Deus para a vida daquele que crê em Jesus e é selado com o Espírito Santo, para a partir daí a sua alma se alegrar com as coisas do alto, para ele ter o entendimento da necessidade que a alma dele estava de salvação, para ele se manter na alegria da salvação, para ele perseverar e glorificar a Deus por Cristo, por onde ele foi salvo. Só quem tem essa convicção e essa certeza é quem está selado com o Espírito Santo, não é quem está com a sua mente cheia de sabedoria intelectual deste mundo. Cuidado! O inferno é um lugar real, para onde vai a alma que sai do corpo. Isso é revelado pelo Evangelho. Quando Jesus deu o exemplo desse lugar, que era um lixão, lá nas partes norte, na banda norte de Jerusalém, aonde os criminosos que morriam na execução, os seus corpos eram jogados nesse lixão, aonde tinha muitos lobos
que estava comendo os corpos desses animais, onde tinha muito vermes que ficava ali nas podridão, aonde o fogo queimava sem se apagar e a fumaça era constante. É aí que Jesus vai dizer, aonde o fogo não se apaga, o bicho não morre e é pranto e ranger de dente. Jesus não está dizendo que a sepultura é o lixão. Ele está fazendo uma comparação do terror, do lugar medonho, tenebroso, ignífero, que é o inferno, fazendo a comparação desse lugar. Aí alguém diz, não, Jesus não falou do inferno, ele falou do lixão, não. Ele usou esse lugar para dar um ensino espiritual. Agora, muitos não entendem porque a mente não tem a revelação do Espírito Santo. Aí prega heresia, aí cria doutrina que vai desvirtuar, desviar, tirar o povo do entendimento do Evangelho. Porque eu preciso crer em Jesus, crendo que o inferno existe. Porque se não existisse inferno, eu não precisava de Jesus. Aprendam isso. Jesus veio ao mundo para nos livrar do inferno, do juízo, da condenação. Se não existisse inferno, juízo e condenação, eu não precisava de Jesus. Mas o próprio Jesus vai dizer, eu vim para salvar e buscar os que se haviam perdido. Salvar o homem do inferno. Trazer o homem para Deus, que está perdido de Deus, correndo o risco de sofrer a perdição eterna. Cuidado, irmão.